Deu para se preparar bem. Quem conseguiu uma boa preparação, conseguiu aprovação tranquilamente. Paulão, rapaz, e aí, meu caro? Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Marcelo. Vamos lá, gente. Boa noite. Hoje a live será uma live tripla aí, contando com Paulo, mestre e doutorando em Direito na E UFPE. vermelho, né, Marcelo? O que é isso? É porque você já tá no clima do impeachment, que eu tô ligado. Mas olha, e aí Paulo, mestre e doutorando em Direito na UFPE, Carlos, mestrando em Direito na UFPE, eu, mestre, né? Também em Direito aí na UFPE. Vamos bater um papo aí, como se preparar para mestrado e doutorado, cada um com sua experiência, cada um com sua análise. Paulo aí, professor da linha 3.2, né, do nosso Corpus Juris aí, e o grande Carlos também da nossa linha 2.2 aí esse semestre, esse ano aí, entrou aí, comprou o time. E aí vamos trazer nossas experiências e nossas dicas para quem quer se preparar para essa seleção, que é uma seleção concorrida, né? Uma seleção disputada, uma seleção que esse ano bateu todos os recordes de inscrições, né? De contestações e, enfim, de tudo, né? Esse ano foi um ano mágico. Vamos lá. Paulo, o que é que tu pode dizer aí pra gente, para começar, como se preparar para mestrado e doutorado em Direito? O que é que você podia trazer aí para começar a nossa conversa? Primeiro, boa noite, né, Marcelo? Boa noite, Carlos. Aí, seja bem-vindo ao time, né? Para agregar. Gente, primeiramente, como o Marcelo falou, é a realidade plena, né? É um doutorado, mestrado bastante concorrido, porque, de fato, sempre foi aquela nossa... Aquele sonho de que queria ser acadêmico, queria correr para a UFPE. Inclusive, a gente sai da faculdade, eu sou da FDR, Marcelo também, a gente sai daquele sonho. Eu quero ser acadêmico, vou para o doutorado e mestrado lá na UFPE. Para a gente que viveu aí a vida da UFPE, que viveu a UFPE durante quantos anos, Marcelo? 7, né? 7, 8, 9, 10. Enfim, fica aquela coisa de que tipo, tem um sentimento ali de pertencimento, mas o que eu costumo dizer aqui, Marcelo, e para todo mundo que nos ouve, enfim, meus alunos, é o seguinte: essa ideia de ponte, né, de conexão entre a graduação e a pós, ela deixou de ser um pouco obrigatória. Então, o que a gente vive hoje, que eu acho muito bom, por sinal, é essa heterogeneia de candidatos e de aprovados. Então, muita gente que sequer pisou na UFPE, que não tem aquela cultura da gente, da escola de português, hoje é aprovado, o que torna as classes muito mais dinâmicas, o que torna as classes muito mais até interessantes. Você tem pessoas de todas as universidades do Brasil, o FAO, o FPB, enfim, gente, em todo, vocês puderem imaginar, a gente tem gente lá no nosso PPG. Isso é maravilhoso. Maravilhoso porque a gente tem essa possibilidade de troca de experiências, troca de situações, e maravilhoso também porque a gente acaba também trazendo uma coisa legal para o PPG, Marcelo, que é você poder conhecer culturas diferentes, poder conhecer aí pessoas diferentes. Isso é a primeira dica que eu dou. Não se espantem com aquele velho ditado, aquela velha lenda e que só passa na UFPE, quem era da UFPE. Eu tenho vários casos, vários colegas aí, que vieram amigos posteriormente, que eram de outras universidades, que hoje são mestres, doutores, ou estão mestrandos ou doutorandos lá no PPGD. A primeira coisa é essa. Segunda situação, que eu acho que o Carlos aí vai corroborar, não sei, é que é um mestrado, pelo menos para quem vai para um mestrado, que, por exemplo, minha linha, né? Vou puxar aqui essa linha para minha linha, tá, Marcelo? Vá-se embora! É um mestrado da Paula, 3.2 de Teoria da Decisão Judicial. Viu? Um monte de filósofo. Eu preciso ser filósofo para passar nessa linha? Não. A primeira coisa que você vai trazer para cá é desmistificar um pouquinho dessa linha 3.2 especificamente, e para outras linhas também, com certeza. A gente não precisa ser o grande jurista, o maravilhoso jurista da graduação. Tem sempre um na graduação, que é o cabo arretado, né? Que é aquele cabo que foi laureado, tirava 10 nas provas que a gente tirava 5. E aí, a pergunta, eu preciso ser esse cara para poder conseguir passar? Mais uma vez, não. A gente tem toda uma preparação, e aí, obviamente, cada um tem seu meio de se preparar para conseguir entrar. Então, nem sempre aquele aluno que é maravilhoso, desenrolado, vai pegar uma prova do PGD e vai conseguir passar. Mais uma vez, porque ela possui especificidade, ela possui características próprias, ela possui uma bibliografia que, apesar de estar lá, ela abrange um universo, eu vou falar da minha linha, por exemplo, abrange um universo muito além da bibliografia. Então, muitas vezes, nem sempre é aquele cara rochedo, topado, que tira 10 em tudo, que vai acabar passando. Então, tira isso da cabeça. Ah, não fui laureado, eu não gostava muito da minha graduação, vou fazer uma pós. É possível passar sim. Paulo, passei muito tempo longe da faculdade. Eu consigo entrar no mestrado? Eu acho que é esse cabo aí que tem talvez até mais chance, Marcelo. Porque é o cara que vai chegar e vai conseguir ler, por exemplo, um Luhmann.
vai conseguir ler, por exemplo, João Garcia Deodato, vai conseguir ler outros autores e conseguir incorporar aquilo ali sem aqueles preconceitos que a gente acaba trazendo um pouquinho da graduação. Então, não interessa, gente, se saiu ontem, se saiu há 9 anos atrás, se saiu há 10 anos atrás, a possibilidade de entrar no mestrado é muito grande. Boa parte dos alunos, inclusive, isso é uma coisa muito boa, são alunos experientes que fizeram a carreira profissional, por exemplo, fizeram a carreira aí fora da academia e decidiram voltar. Até porque aquela ideia de que a academia traz um reconhecimento, traz um prazer de estudar bastante interessante. Então, não é obrigatório que você tenha saído da faculdade e passe direto para o mestrado. Não é, olha, eu estou dizendo que depois da pandemia, Marcelo, vai ser emendado Carnaval, São João e outra festa que tiver. Não precisa funcionar assim com vocês que vão entrar no mestrado. Existe esse gap, pode existir, obviamente. Paulo, vou ter que estudar agora, o ritmo é diferente, de fato. Mais uma vez, estou aqui até para ajudar e essas dicas, gente, guardem no coração. É de que passou, eu, Marcelo, todo mundo tá aqui, passou aí na seleção, a gente passou, inclusive, em momentos diferentes, né? Eu e Marcelo, pelo menos, a gente tem uma experiência pré-pandemia, que a gente fazia prova escrita, prova de 10, 20, 30 páginas. E a gente tem aí o nosso colega que talvez seja o período pós-pandemia. Não sei se passou nessa seleção, ou foi na anterior. Foi. Mas, são momentos diferentes. São momentos bastante diferentes e que a gente, obviamente, está se adaptando e o curso está se adaptando também a esse momento diferente que a gente está vivendo. Então, é o seguinte, desmistifiquem aí de uma vez por todas essa dificuldade que é o mestrado. Desmistifiquem essa dificuldade que é ser a UFPE. Desmistifiquem a ideia também que para passar na academia. Obviamente, há algumas vantagens de ser o UFPE ou de estar estudando e já passar direto, mas o mais importante foquem, gente. Estudo é essencial nesse caso, obviamente, mas foquem, além das leituras complementares, aquilo que vai no universo das leituras complementares. Eu costumo sempre dizer que naquelas leituras ali recomendadas, existe um universo que os cerca, e esse universo, às vezes, é o que o professor, o que a banca quer da gente, que é justamente esse plus, né? Mas deixa aí a palavra para vocês. Paulão já fez aí, já quebrou uns 5 mitos em 10 minutos de fala, que é impressionante isso. Porque realmente, a gente vem com aquele primeiro mito que o aluno vem. Faz muito tempo que eu me formei, tenho chance. Paulo acabou de dizer, é até melhor você, né? Você traz a experiência, e eu digo, às vezes aquilo que você vivenciou na prática pode ser um tema para um projeto de pesquisa, né? Aquilo que você vivenciou, aquilo que você viu, né? Basta ter o olhar acurado que você consegue encontrar um tema na sua prática. Pessoal que virou juiz, virou procurador, advogado, enfim, pessoal que estava na carreira e de repente disse, quero fazer um mestrado, quero realizar um sonho de ser professor. Venha-se embora. Aquela ideia, né, Paulo, que a gente se forma e emenda mestrado, eu acho que da nossa turma lá do mestrado, né, foi eu, você e acho que mais 2 pessoas que vieram da FDR e foram encaminhados para o mestrado direto. Muita gente lá de outras faculdades, acho que metade da turma era de outras faculdades privadas e públicas do Nordeste. O outro pessoal já tinha se formado fazia um tempo, né? E quem era da FDR, tinha se formado um tempo, também estava lá dentro. Então, assim, né, é bem heterogêneo. Aquela ideia do pesquisador master, aquele cara com 10 para entrar, pelo menos não é nossa realidade aqui não, cara. Muito pelo contrário, né? A gente vê que o pessoal, cada vez mais, o pessoal mais velho está entrando e tentando mestrado, né? Botando os novinhos no chinelo. Esse ano eu fui olhar lá a lista, por exemplo, na linha 3.1, que é a minha, tinham 2 novinhos, rapaz. O resto era tudo já calejado. Ou seja, né, aquela ideia de que você vai ter que ser aquele cara fresquinho para passar, tá fora. E é até melhor, né? Um cara com mais experiência para pesquisar, porque tem mais maturidade, tem mais consciência e por aí vai. Carlos, o que é que tu pode trazer aí pra gente de experiência aí sobre preparação para mestrado e doutorado, assim, dando essas primeiras dicas iniciais? Bom, achei muito bacana o que Paulo falou. Eu não vim da FDR, eu vim da Universidade Católica de Pernambuco, fiz a seleção antes da pandemia, então ingressei antes desse período de seleção virtual, o que eu acho até melhor para o meu perfil de aluno. Então, foi outra situação, né, de estar típica, e a gente está numa situação bastante atípica, provavelmente vai mudar nas próximas seleções. Então eu sou talvez a história real de quem vem de fora. Então vim de fora, ingressei no mestrado em Direito da UFPE. Dentro da UFPE, de fato, tem gente de outras universidades e a UFPE ela costuma agregar gente de outros estados. Então a gente tem na UFPE gente de Fortaleza, a gente tem gente de Rio Grande do Norte, a gente tem gente de Alagoas. Então, assim, a UFPE acaba agregando gente de todos os lugares e de todas as faixas etárias também. Não tem exatamente essa visão que algumas pessoas realmente mistificam que há daquela pessoa que sai da graduação, emendou. De fato, existem aqueles,
mas isso são algumas raras exceções, né? Em relação à minha preparação em si, eu entrei na seleção. Na verdade, eu fiz a seleção 2 vezes, e isso é algo interessante de se mencionar. Muita gente acha que estigmatiza você fazer 2 seleções, por exemplo, porque você passou, não vai passar mais. Muita gente acha que o ideal é passar de primeira. E eu não passei na primeira seleção que eu fiz durante a graduação. Eu acho que era 10º período, passei em todas as etapas, tinha tirado uma nota muito boa, mas no projeto o meu tema ele não estava talvez muito interessante para quem estava compondo a banca. Então aí tem um dado interessante, o tema ele tem que compor aquele quadro de desejos ou de repente naquele quadro do que é esperado naquela linha de pesquisa. Então a gente tem que ter uma aderência e a gente também tem que ter aquele referencial teórico que abarque também o sentido temático daquela banca de pesquisa. Então, na minha segunda banca, no ano seguinte, depois que eu me formei, fiz a UAB, etc., eu acabei me adequando mais ao teor da linha de pesquisa e acabei ingressando no mestrado em Direito da UFPE. E outra informação interessante é que na primeira vez que eu fiz a seleção, por experiência, eu tenho tirado uma nota muito boa na prova de conhecimento e na segunda vez que eu fiz, eu tirei uma nota regular e ainda assim passei. Então, assim, muita gente acha que é necessário você tirar, de repente, 9, 10 em todas as fases para conseguir ingressar. E na minha segunda tentativa, eu não tirei talvez uma nota excepcional e ainda assim consegui ingressar. Então, a seleção ela é muito diferenciada para cada um, né? E é interessante a gente não se desesperar, inclusive durante o processo seletivo. Muita gente quer desistir, muita gente quer morrer, muita gente fica muito doido durante a seleção e a gente tem que ter um pouco de calma em relação a isso. Fantástico. Eu digo, inclusive, pessoal, que existe um componente secreto, né, para os aprovados. Hoje, se a seleção de fato se confirmar remota, ela diminui um pouquinho. Mas o PPG dele tem um problema que vocês sentiram provavelmente, que é a extensão da seleção. Ela é muito longa. Então, assim, eu não sei vocês, né, mas assim, eu sofria a cada digital. Eu ficava no F5, tipo, o tempo inteiro para sair alguma coisa, e saía, às vezes, presencialmente, para depois sair, enfim, online. E aí tem um componente secreto, né, que é o barbecue secreto lá do PPGD, que é saúde mental, gente. Assim, se acaba não conseguir guiar esse negócio direitinho, você acaba se estendendo e se preocupando, como falou ele, enlouquecendo, porque é muito longo o processo. Se você não tiver aquele equilíbriozinho de, ó, vou esperar, tem um processo, é uma etapa na frente da outra, a gente tem aqui prova de conhecimento, a gente tem prova de língua, que sempre foi um grande problema, que agora está começando a se assentar, né, a virar normal. E depois tem a defesa do projeto. Saúde mental aí nesse ponto seria essencial, a dica que eu daria até para todo mundo. Gente. Vai buscar a preparação aí, busca também já se equilibrar, porque é algo que vai encaixar, gente, principalmente numa seleção longa dessa. Nós somos talvez o PPG que tem a seleção mais longa. Na época da gente durava 3 meses, hoje durou 1 ano quase. 1 ano, 5 meses. 5 meses. Imagina a cabeça do pessoal, Paulo, vai ter, não vai ter, agora que saiu, mudou a regra. Enfim, gente, acho que tem esse componente que é essencial e é um componente secreto. Tá lá, você sabe de tudo, aí chega no dia da prova, aquele apagão complica a situação. Então, assim, cuidem muito disso, como o nosso colega falou, de você trazer esse equilíbrio, essa calma, principalmente para o PGD. Se voltarmos ao presencial, a tradição é que isso dure 3 meses. Então, assim, calma, paciência e paz, porque de fato é algo complicado. Olha, e um curioso, assim, o Carlos disse que reprovou na primeira no projeto, eu fiz a minha primeira vez na graduação também, e reprovei na prova de línguas. Fui inventar de fazer inglês, eu dizia, eu escuto Beatles em inglês há muito tempo, vou detonar nessa prova. Cheguei lá, pau. Foi um ano que a prova de inglês reprovou muita gente, né? Tinha tirado uma nota boa também, mesma coisa. Carlos, tirei nota boa na primeira etapa, meu projeto já estava pronto fazia um tempo, e levei pau na prova de línguas. Na época, línguas eliminatório e classificatório, né? E aí, reprovei. Na segunda vez que eu tentei, a minha nota na prova objetiva foi menor também, né, do que da primeira vez, mas mesmo assim passei lá, a gente ficou lá numa colocação até boa, no geral, mas assim, é muito disso, você acha que tirou a nota boa, tá aprovado, e tirou a nota ruim, tá reprovado, não, tudo pode acontecer, prova de línguas elimina, projeto de pesquisa, às vezes seu tema chama mais atenção do que um outro que está com 10, aconteceu de eu ter um aluno que estava com 10, chegou na hora do projeto, o projeto não estava agradando a banca, e foi eliminado, ele estava com 10 na primeira etapa, 10 em línguas, chegou na hora do projeto, bronca. Veja só, como é que era a seleção, gente? Vou fazer como é que era a seleção, como está agora, e a gente continua o bate-papo. A seleção era 3 etapas, antigamente, tá certo? Primeira etapa, prova subjetiva, 4 questões,
você tinha que tirar 2,5 em cada pergunta, né? E a nota menor era 7. Ou seja, se errasse uma questão, estava praticamente eliminado, porque a prova era de 0 a 10. Então o ideal era você perder um pontinho em cada questão, nunca zerar, né? Por isso que a gente até treina, né? O pessoal do Corpo Júri, a gente até treina o aluno para, se não souber responder a pergunta, mostre conhecimento para ganhar alguma pontuação, porque alguma pontuação você vai ter naquela questão. Segunda etapa era a prova de línguas, que era eliminatória apenas, né? Aquela prova de línguas presencial, que é um texto, para você traduzir o texto, né? Você traduzir o texto para o português. Então, inglês, espanhol, imagine, eu, que tinha ouvido The Books on the Table na minha infância, e nunca mais tinha tido contato com inglês, fui traduzir a porra de um texto de direito empresarial. Você não sabe nem português, quanto mais inglês, aquela porra. Aí você vai lá, traduzir do inglês para o português, né? O texto na época, e a última etapa é o projeto. Antigamente, o projeto você entregava na última etapa, né? Você tinha um tempo lá entre a prova de inglês e a entrega do projeto. Recentemente mudou. Você entrega o projeto na matrícula. Ou seja, você tem que produzir um projeto ao longo do seu estudo. Agora calma, não é para ter um projeto pronto agora não. Muita gente diz assim, vou nem fazer o curso, vou nem me treinar, não tem um projeto pronto. Calma, meu amigo. Projeto é construção. Você vai lendo os livros da bibliografia básica, que está lá no edital, você vai vendo alguns artigos, e aí vão vir as ideias. Vão vir, aí você vai entender o que a banca pensa, né? A gente vai falar disso já já, o que a banca pensa, você vai ver o que os alunos produziram recentemente, você vai ver o que os artigos dos professores dizem, para depois você ter ideia do seu projeto. Então não tem que chegar com um projeto pronto, não tem que chegar com a ideia pronta, calma. E também cuidado com outra coisa. Muita gente diz, eu tenho um TCC, eu vou usar meu TCC no projeto para poder passar no mestrado. Calma. Seu TCC foi bom, o professor elogiou, dizendo que o seu tema podia ser para mestrado, mas não quer dizer que vai ser, né? Tem que tomar cuidado aí. A última seleção agora, que foi a remota, né, que atrasou bastante para começar e durou muito tempo, ela mudou algumas coisas. Primeiro, a primeira etapa foi a prova de línguas, né, valendo de 0 a 10. A prova de línguas não foi mais tradução de texto, foi para você responder 20 proposições da ABCDE para todas as línguas, né? E aí teve essa primeira etapa. E durante a matrícula você tinha que entregar o projeto também. Ou seja, você teve entre o edital e a data para entregar o projeto, teve 20 dias. Dá tempo para produzir? Dá. Dá tempo para produzir um projeto. Vai ficar 100% perfeito? Não muito, que é pouco tempo e tal, mas dá para produzir. Não dá, você não vai morrer por isso não, porque o projeto, gente, ele é um indicativo de pesquisa, ele não é pesquisa completa. Muita gente tem medo de fazer, porque eu não tenho conclusão. Calma, é um indicativo de você pesquisar. Se você tiver os mecanismos perfeitos, você consegue fazer um projeto que dá para concorrer. E a gente viu isso, nossos alunos, né? Muitos alunos entrando na época do projeto, da matrícula, e conseguiram aprovação, né? Isso aí sem bronca. Segunda etapa foi a análise dos projetos. Os professores foram lá, corrigiram os projetos e disseram quais que estavam aprovados para a etapa oral e quais que não estavam, né? Ou seja, aqueles que deveriam ir para a defesa. E na defesa do projeto, o edital dizia o seguinte: defesa do projeto com conhecimento dos livros da bibliografia mínima. Então, ou seja, era meio que uma arguição oral de conhecimento do projeto de pesquisa com o conhecimento dos livros. Então não foi abolida. O pessoal espalha essa fake news aí, né? Parece até aquela fake news da mamadeira de piroca, não tem nada a ver. Não foi abolida a prova de conhecimento. A prova de conhecimento está dentro do projeto. Você tem que conhecer o projeto de pesquisa. Você tem que fazer um projeto de pesquisa. Desculpa. Tem que conhecer a bibliografia mínima. Então é projeto mais bibliografia. Professor, como é que eu mostro esse conhecimento de bibliografia mais projeto em 10 minutos de apresentação? Aí você tem que treinar, né? Você tem que ter um domínio da bibliografia básica e tem que fazer com que o seu projeto dialogue com essa bibliografia e na apresentação e nas indagações que os professores, porventura, possam fazer. Tiveram linhas aqui que tiveram quase 20 minutos de indagações de professores. Os professores pressionavam, queriam fazer. Outras linhas, professores foram mais sucintos. Mas nós tivemos as duas realidades. Nós não sabemos o que pode acontecer, né, com cada linha de pesquisa, então você tem que ir preparado. É uma coisa impossível? Não. A gente dá o caminho das pedras de como chegar lá. Tem livro em inglês? Tem. Tem que ler o livro de 1000 páginas? Nem sempre. Então, assim, né, são os caminhos aí que a gente vai começar a dialogar agora com vocês, como dá para fazer essa preparação, né? Vou começar aí com o Paulo, depois eu jogo aí para o Carlos, para eles falarem um pouquinho dessa preparação aí da primeira etapa, da prova de conhecimento, né, e de projeto de pesquisa. Paulo, o que é que tu pode falar aí sobre prova de conhecimento e projeto de pesquisa? Como é que foi a tua preparação e como é que tu recomenda aí para os teus alunos, como é que tu recomenda aí para essa seleção de mestrado e doutorado? Diz aí.
Primeiro, trazendo a maravilhosa a fala tua, Marcelo, que é essa ideia da preparação contínua, né? De que você não faz um projeto num momento, num relance de pensamento. Na verdade, o projeto é construção de fato, e muita gente, quando está lendo a bibliografia, acaba mudando o escopo do projeto porque percebe que talvez um autor ou uma escola de pensamento acabe se adequando melhor ao seu objeto de pesquisa. Obviamente, é importante que a gente tenha um fio condutor linear, para que a gente não saia muito do escopo ali, porque senão você endoida, né? Acaba falando do Santa Cruz, do Náutico, do esporte, ele sabe do que fala. A gente tem que ter um fio condutor, que é basicamente que todo mundo chega, gente. Acaba já chega para apaixonado. Eu costumo dizer que tem que chegar apaixonado por um tema. Obviamente, esse tema será moldado, gente. E o mais importante, às vezes sua pesquisa é gigantesca, porque aquela ideia, eu quero mudar o mundo, revolucionar a humanidade com o meu projeto de mestrado. Na verdade, aquilo ali não vai ser o escopo do projeto. O escopo do projeto, principalmente com a gente, eu costumo até dizer, Marcelo, o povo vai sair com raiva da gente, porque ele sai diminuindo, sai afunilando a questão de pesquisa para que ela fique sucinta, para que ela fique executível, para que ela fique madura e para que ela fique dialogável com os textos. Não adianta eu querer chegar, por exemplo, na linha como a 2.2 e querer empurrar ali Luhmann. Eu quero falar de Luhmann na tua linha. Tem os autores paradigmas, tem as escolas paradigmas. Então, assim, conhecer esses autores paradigmas. Paulo, é só ler. A grande ideia de você ter alguém facilitando é que essa pessoa que facilitou, ela já passou por aquilo. Então, ela sabe que algumas coisas são exagero, são perfumaria da banca. São livros que nunca vão ser cobrados, por exemplo, mas que estão lá, vão ser lidos, mas que talvez nunca sejam, não sejam essenciais. Já tem livro, gente, eu costumo dizer que tem livro que está dentro da bibliografia, mas não aparece na bibliografia. E o cara só consegue saber isso depois de anos e anos de provas experimentadas, você vê o negócio, reprovar, fazer questão. Tem livro que não está lá, mas que precisa ser lido. Tem texto que não está lá, mas que precisa ser lido, para que você demonstre essa afinidade. E, obviamente, o projeto ele não pode ser algo isolado no mundo. Uma coisa importantíssima, façam agora. Vão fazer em qualquer linha, pega a aula edital passado, tem o nome de todos os professores. Gente, acostumem a fazer isso. Vão olhar o currículo lá dos professores, pessoal. Olhem o que eles estão produzindo. Olhem as últimas publicações. Quanto mais afim aquelas publicações, mais vocês vão ter chance aí de estar dialogando com a banca e estar cumprindo o requisito essencial, que é a afinidade ali com a linha de pesquisa. Marcelo, eu vou só aqui fechar, né? Porque, como eu falei, estava precisando ter uma visita do MEC já já. E a gente está aqui organizando. Mas, pessoal, o grande questionamento que eu dou a vocês, aliás, a grande dica que eu dou a vocês é estudem, obviamente, conheçam a linha, não apenas o que é a bibliografia, conheçam os professores que estarão lá com vocês. Muitos deles têm vídeo no YouTube, muitos deles têm blogs na internet, muitos deles têm possibilidades aí de vocês conhecerem. Conheçam os professores. Para quê? Para que vocês saibam quem vai arguir vocês. Tá lá, sai da edital o nome dos professores. Então pega, vai no Lattes, procura no YouTube. Na minha linha, por exemplo, bota Mariana Fischer. Vai aparecer uns 20, 30, 40, 50 vídeos de Mariana Fischer. É o que ela está pensando agora, gente. E ela vai estar na banca tentando ali, ou avaliando vocês. Marcelo, agradeço o espaço. Desculpa pela... Eu já me proponho a estar outro dia aqui com vocês. Mas desculpa pelo imprevisto aí, são coisas de faculdade, sabe como é que é, né? Vida de professor. E valeu, verdade. Doutor, nosso mestrando aí, valeu também. Na próxima pode me chamar, vou ter mais tempo, se Deus quiser. Não, relaxa, já ajudou Valeu, muito galera. aí, já ter arrumado esse tempinho para falar com a gente, macho. Um abraço aí. Carlos, vamos embora. Como é que foi tua preparação? Conta aí tua experiência, qual é a dica que tu dá para se preparar para prova de conhecimento e para projeto de pesquisa? Como é que tu passaria aí? Só tomando um pouco da deixa do que Paulo falou, eu achei muito bacana, e eu estava lembrando que muita gente chega desesperada dizendo, pô, tem pouco tempo, 6 meses para estudar, esse edital é enorme, tem livro que tem 500 folhas, o que é que eu faço? E aí a primeira coisa que eu digo é, calma, você provavelmente sabe alguma coisa, né? Você já sabe Sim. alguma coisa do edital, você já estudou isso em algum momento, e aí você precisa resgatar e entender o que você já tem um pouco de base para a gente conseguir estruturar de maneira estratégica esse estudo, para que a gente consiga bater esses pontos de maneira mais estratégica. Então, a gente pode, de repente, fazer um estudo mais direcionado.
Então, esse é um primeiro passo importante, a gente entender o que a gente sabe. Além disso, existem pontos do edital que costumam cair com mais frequência, então a gente precisa também ter esse viés mais direcionado. Em relação ao projeto de pesquisa, eu acredito que, além de ter aquela adequação temática à linha de pesquisa e de acordo com o que os professores pesquisam, referencial, marco teórico, também tem que ter aquele viés de paixão, aquele amor que o candidato tem em relação a determinado tema. Porque até no momento de defesa, quando você estiver falando sobre o tema, se você não gostar daquilo que você está falando, você fica desestimulado. Então é possível que você não tenha tanta energia para defender. Então é interessante que você ame e goste, de repente, daquele tema. É possível que o candidato consiga encontrar isso no momento da seleção. E caso não tenha tanta certeza assim, no momento de ingresso no mestrado, após a seleção, é possível que você adeque aquela pergunta-problema ou aquele objeto com seu orientador para que fique mais adequado com aquele desejo que você tem em relação à pesquisa. Não, massa, massa. Mas diz aí, fala aí pra gente, como é que foi tua preparação para a prova de conhecimento? Como é que tu decidiu o tema do projeto? Como é que foi essa tua saga, assim, que tu pode falar pra gente aí? Então, minha saga foi meio diferenciada, né? Eu falei para tu que eu tentei fazer a seleção pela primeira vez durante a graduação, e aí eu nunca tinha feito seleção de mestrado e pensei, eu vou fazer. A gente só aprende experimentando, tendo experiência, e eu decidi fazer. E aí eu estava fazendo TCC, estava fazendo monitoria, estava fazendo PIBIC, estava fazendo seleção, prova para a OAB, e aí eu decidi fazer a... e aí eu decidi fazer a seleção. Eu vou fazer a seleção, eu tinha acabado de voltar de viagem, vou fazer a prova do mestrado. E aí eu fiz a prova do conhecimento, tirei uma nota muito boa, em relação à classificação geral, passei na prova de conhecimento, e assim, detalhe que eu não estava me preparando também para a OAB, e o engraçado foi que muita gente passa na OAB sem estudar, né? Tem aquela bagagem e consegue passar, e eu não passei na OAB, mas passei na prova de conhecimento do mestrado. E aí o pessoal, como assim, Carlos? Aí o pessoal fica meio assim, né? Tipo, o rapaz passou na prova de conhecimento do mestrado e não passou na prova de objetiva da UAB, mas foi desse jeito. E aí eu fiz a prova de inglês, passei na prova de inglês, que era traduzir. Posteriormente, no ano seguinte, mudou para marcar X, né? E depois, na prova de conhecimento, na prova do projeto, eu acabei... Como é que eu posso colocar? Eu acabei não fiquei dentro dos classificados, mas meu projeto foi aprovado. E aí a minha saga de preparação para essa prova foi meio que me jogar para aprender, ter expertise em relação à seleção da UFPE. No ano seguinte, como eu não tinha passado, o edital mudou bastante e aí eu foquei nos pontos que eu tinha mais dificuldade. E assim, eu fiz a seleção, meio desestimulado, porque eu tava, tipo, não tinha passado, e muita gente fica assim, né, com esse estigma, não passei uma vez, significa que talvez eu não passe de novo, e é interessante a gente desmistificar isso, porque muita gente passa, é normal, tem muitos professores do programa de pós-graduação que não passaram de primeira, então, assim, é muito normal, a gente precisa desmistificar isso. E durante a minha preparação, eu foquei naquilo que eu não sabia. Então, assim, aquilo que eu tinha mais dificuldade. E acabei não tirando uma nota tão boa assim em relação à prova de conhecimento e consegui ingressar. Então, assim, são vários pontos a desmistificar, como a gente vem debatendo aqui. Me diga uma coisa, vamos lá. Aí na primeira tentativa, tu esperou sair o edital para começar a estudar para a prova de conhecimento, ou tu vinha estudando de antes de sair o edital? Na primeira vez que eu tentei a prova, sim, eu fiz na cara e na coragem. Foi... Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Foi, assim, uma grande sorte, na minha visão, ter passado, assim, nessa primeira vez. Na segunda vez foi algo mais esforçado, porque o edital tinha mudado e o direcionamento temático da prova de conhecimento, ela tinha caído mais coisas que eu não sabia, sabe? Então, na primeira seleção que eu fiz, talvez eu tenha tido a sorte de cair aspectos da prova que eu tinha mais familiaridade, porque durante minha graduação eu sempre fiz monitoria, iniciação científica dentro da temática da linha de pesquisa. Então isso acabou me ajudando, sabe? Eu tenho É porque muita gente, Carlos, chega assim no curso, estamos em junho, não saiu o edital, mas tem que estudar de antes, não sou inteligente, não vai dar. Assim, vai ser corrido.
né? Mas dá para você se preparar um edital na praça, dá para você se preparar, né, próximo do edital sair. Não tem essa do pesquisador gênio que já sabe tudo previamente. O próprio Carlos falou aí que mudou o Exatamente. edital. Ou seja, tudo que ele tinha estudado antes para a prova, ele teve, ih, rapaz, lascou, mudou o edital, vou ter que reestudar aqui alguns pontos, né, que eu não conheço tanto. E aí deu para passar. Claro, conhecimento de mundo é o ideal, mas às vezes seu conhecimento de mundo não condiz com o edital, como foi o caso aqui do Carlos, né? O conhecimento que ele tinha acumulado, né? Eita, mudou. Então, né, teve que adequar o estudo para a prova de conhecimento do ano que teve a aprovação. E aí no meu Ô, ano também foi a Marcelo, mesma coisa, cara. Diz aí. Marcelo, uma coisa interessante é que a primeira vez que eu fiz a seleção, eu sempre achei que, assim, embora eu sempre estudei, sempre me esforcei, sempre fiz PIBIC, iniciação científica, monitoria, tudo aquilo, eu sempre achei que era muito difícil passar. E aí eu fiz a seleção meio que sem esperança de passar, eu achava que não ia dar certo, que as coisas não iam caminhar, que eu não era tão inteligente assim para ingressar no mestrado. E aí por isso que eu fui desesperançoso. Eu fiz a prova do mestrado pela primeira vez realmente para conhecer. E aí foi um choque para mim quando saiu o resultado e eu tinha passado com uma nota boa na primeira seleção, ainda que eu não tinha conseguido ingressar nessa primeira seleção. Então, assim, foi um grande choque e uma desmistificação real para mim. Porque a gente não precisa ser o gênio, a gente não precisa saber de tudo, nem do mundo inteiro. Porque, assim, muita coisa a gente sabe, né? Como eu falei. E, assim, eu não tinha batido o edital inteiro em relação ao conhecimento. E deu para passar nessa primeira prova de conhecimento. E é interessante a gente estudar estrategicamente exatamente por isso. A gente sempre sabe alguma coisa que pode contribuir para que a gente consiga tirar uma boa nota na prova de conhecimento. E eu digo assim, preparação para mestrado é muito preparação para concurso. Concurso público, você não tem que esgotar o edital totalmente para passar. Você tem que ter estratégia naquilo que mais cai. Né? A mesma coisa é mestrado, OAB e tudo mais, tudo é estratégia. Né? Você não pode chegar lá, cair de paraquedas 100%, né? E dizer assim, pô, vou tentar a sorte. Não, conhecer minimamente o que a banca pensa, conhecer minimamente o que os professores querem e por aí vai. Me diz uma coisa, Carlos, para projeto de pesquisa, tu fez o que teu coração mandava, tu chegou a pesquisar o que a banca queria, como é que foi aí o teu projeto? Como é que foi a escolha do tema para o teu projeto? Então, eu acabei escolhendo um tema que eu tinha muita afinidade de pesquisar, que era um tema que eu já estava pesquisando na minha iniciação científica, tinha um recorte temático parecido com o meu TCC, aí eu fui pela paixão. Então, isso me ajudou na defesa do meu projeto. Eu acho que isso é muito importante para os estudantes. No entanto, é interessante a gente pensar também de maneira estratégica para a seleção. Então, assim, no meu segundo momento de seleção, eu já fui mais estratégico na escolha temática. Então, aquela pergunta-problema, ela tem que ser muito bem pensada. Porque, no final das contas, aquela vaga do mestrado, embora seja um concurso público, aquela vaga é do professor. O professor que vai escolher o candidato. Então, a gente tem que pensar muito bem, né, nesse projeto de pesquisa para que haja uma adequação temática. Pelo menos na minha opinião, tá? Você pode discordar, eu acho que é uma junção. Tem que ser um pouco de paixão, de amor e também de escolha estratégica. A gente tem que pensar muito bem nessa correlação. Concordo totalmente, cara, porque assim, chega muita gente perguntando, eu quero passar na linha menos concorrida, qual é a mais fácil de passar? Eu digo, cara, é o seguinte, se tu for pra minha menos concorrida, vai ser a linha 3.2. Tu gosta de ler filosofia? Tu gosta de ler aquela temática de teoria de argumentação jurídica? Porque assim, não adianta você ir também só pro mais fácil, menos concorrido, ou que aparentemente, né, mais tranquilo. Você tem que conhecer, né, o livro, você vai defender esse tema, você tem que ter um conhecimento de mundo, você vai ser pressionado às vezes, né, por algumas perguntas mais capciosas, e você tem que saber sair de saia justa. Então, assim, muita gente vem querendo um caminho mais fácil, sempre 100%, não. Você tem que conhecer, claro, tem que ter uma estratégia, tem que olhar, conhecer a banca, mas tem que ter um pouquinho daquilo que você gosta, cara. Aquilo daquela temática que você tá por dentro. Senão você vai ficar o quê? Você vai ser um franco atirador. Você vai cair em qualquer linha e vai dizer assim, pô, eu vim aqui porque eu acho que é mais tranquilo essa. E não é bem por aí, né? A gente tem vários exemplos de alunos, né, que conseguiram aprovação, mesmo sem nunca ter tido algum contato com o professor, porque também tem aquele mito, né? Ah, só passa quem é na panelinha, ah, só passa 100% aí de quem tiver contato lá dentro. E não é bem
vem por aí, que a gente vê, né? A seleção é transparente até a última etapa da defesa do projeto de pesquisa, né? Como é também concurso público. Quem for fazer magistratura, MP, vai ver que a primeira etapa ninguém te vê, na segunda, só na oral vão te encontrar. Projeto de pesquisa, mestrado é a mesma coisa. O projeto é a etapa que eles vão te olhar, vão ver quem você é, vão ver como você fala, vão ver o seu conhecimento de mundo tete a tete, né? E aí também já é demais, também são uma seleção totalmente às escuras, né? São raras as faculdades que fazem isso. Por exemplo, no FPB aqui, esse ano a seleção foi totalmente às escuras. Ninguém sabia quem era o projeto, estava sem identificação nenhuma. E não teve a prova oral. Então o que eu digo é tomar cuidado, né, de você pegar aí coisas do passado, né, que era, porque eu ouvi dizer que acontecia isso e tal. Esquece isso aí. Seleção é transparente e você não é identificado até a última etapa. Ponto. Né? E aí, cara, eu quero falar contigo o seguinte, sobre a prova de línguas, temida prova de línguas, que Lucy não esteja aqui, professora de inglês, mas eu dou uma dica para todo mundo. Não faça inglês se você não sabe inglês. O que é saber inglês? Não é você ouvir Beatles e entender o que os Beatles estão falando, mas é você realmente compreender a língua, saber ler na língua, ter contato com a língua, né, na linguagem jurídica um pouco, ou você ver filme sem legenda, enfim, você tem um domínio de tranquilidade com a prova de inglês. Dá para passar sem saber inglês? Você tem que ter um professor do lado. Eu digo a vocês o seguinte, no meu primeira vez que eu tentei, eu não passei na prova de inglês, tinha que traduzir um texto, é difícil, né, para quem não tem tanto domínio assim, e eu botei italiano. Italiano foi tranquilo demais, né, mesmo sem nunca ter visto italiano na minha vida, né, também, mesmo a última vez que eu tinha visto italiano foi a novela Terra Nostra, a grande maioria de vocês aí não era nem nascido quando passou a novela Terra Nostra, e aí o que é que acontece? Fiz um curso com um professor, me preparei uma semana, na outra semana estudei em casa e deu para passar. Espanhol, eu recomendo também demais para quem não domina inglês fazer espanhol. Espanhol você pega um professor que vai te dar os conectivos, vai te dar toda a estratégia, tu vai estudar e tu vai conseguir, seja traduzir um texto, seja, né, você conseguir responder as perguntas, como foi essa última seleção. Então, a dica que eu dou é espanhol ou italiano. Preferência espanhol. Se sair espanhol, cara, coloca italiano e não economize em contratar um professor. Sai um pouquinho caro, mas é uma etapa que você precisa vencer para passar na seleção, né? Não tem que ser, vamos dizer assim, um cara que seja fluente na língua, né? Tem que saber o chamado inglês instrumental, espanhol instrumental, italiano instrumental. Mas, né, você tem que ter um acompanhamento de um profissional para essa etapa, porque fica difícil você for sozinho. A não ser que você seja fluente já, você já estuda essa língua há um tempo, você já conhece essa língua há um tempo, aí você pode ir tranquilamente. Muita gente vem perguntar para mim, eu digo, olha, você é fluente, você já conhece, você estuda direitinho, vá-se embora. Se não, cara, arruma um professor, faz aí, não tem problema não, cara. É um dinheiro que tu divide em 10 vezes, pede um desconto. Eu sei que acaba salgando um pouquinho no orçamento de algumas pessoas, mas, né, é a tua aprovação que está em jogo, né? Tu pode jogar a tua aprovação fora por conta de uma etapa de prova de línguas, né? Enfim, como é que foi para ti, Carlos? Conta aí pra gente tua escolha de línguas. Então, na primeira vez que eu fiz na louca, né, como dizem assim, meio na doideira, eu escolhi inglês, sem saber. Inglês era uma língua que eu era nível eu sou nível intermediário em inglês, então eu não sou o fluente. E aí, quando eu cheguei na professora, que já tinha uma expertise, ela falou, você só deve ser louco, né? Você não é tão bom assim em inglês. E aí, todo dia, eu estava lá traduzindo o texto, foi bem difícil. E eu tirei exatamente a nota de não ser eliminado. Eu não lembro se a nota mínima é 6 ou é 7, mas eu tirei a nota de não ser eliminado. Então, assim, a prova de inglês ela tem um nível de dificuldade maior do que as outras. Deve ser exatamente porque muita gente escolhe inglês, né? Então, tem muita gente que se acha bom o suficiente e acaba existindo um número muito grande de inscrições nessa fase. No ano seguinte, na minha segunda seleção, eu escolhi espanhol, tirei 10 na prova. Não estou desmerecendo a língua, não. A língua tem as suas particularidades. Muita gente também não tirou 10, né? Mas muita gente também tirou. Então, assim, tem seu nível de dificuldade, mas é possível que a gente consiga driblar também, né? Essa dificuldade. E também foi com assim, auxílio de professor, tá, gente? As duas etapas que eu fiz nos anos consecutivos, eu fiz com auxílio. Não tinha a menor chance de eu conseguir se eu não tivesse tido auxílio. Na minha visão, tá? Pra mim, eu precisava mesmo desse auxílio. É aquela coisa, né? Você joga com estratégia, né? Você consegue estudar para concurso sozinho? Consegue. Você vai demorar mais, você vai ter que descobrir o material. Quando você tem um professor, ele te dá o caminho.
a função do professor de línguas é facilitar para você olhar as palavras-chave, quando vier assim, tu faz isso, vocabulário tal, decora aí, porque tu vai precisar traduzir se vier um texto, significa isso, né? Tem aquelas falso cognates, né? Para você traduzir. Quanto tempo de prof particular de línguas, Bárbara? Uma semana, 2 semanas tá bom demais, né? A preparação não precisa ser tão antecipada, né? Mas você, né? Eu digo assim, a preparação para mestrado, quanto mais longa, mais cansativa. Se você começa muito tempo antes, em janeiro, vai chegar quando sair o edital em agosto, setembro, você vai estar arrasado, vai estar cansado. Você não vai ter mais aquele gás, né? Eu digo que os alunos nossos que se preparam desde o início, preocupados no início, chegam no final faltando gás. Muitos conseguem a aprovação, conseguem. Mas eu percebo que os que fazem agora, segundo semestre, que entram, próximo do edital sair, tem mais gás, estão com mais garra, aí estuda para a primeira etapa, estuda para inglês, nem sente. Quando termina, vai para o psiquiatra. Mas assim, consegue a aprovação, né? Parece que o gás vem junto da pessoa. E é isso que a gente percebe muito, né? O aluno que acha que tem que ter, tem que ter um ano de preparação para a prova de línguas, um ano de preparação para a prova de conhecimento, um ano para fazer meu projeto. Não, né? Você precisa de um tempo? Precisa. Mas não é esse tempo ideal, 100% ideal, de 1 ano, 2 anos, para se preparar para fazer a seleção. Não. A seleção é natural. Você vai começar a perceber, como o Carlos bem falou, você já tem um conhecimento interno, né? Seja da prova de conhecimento, seja de algum tema, enfim, você já tem alguma coisa aí dentro que você pode extrair, né? Não é aquela coisa seca, dura, que eu tenho que ser assim, pegar um chicote, botar nas costas e você não vai aprender do zero, né? Não vai, pois é, né? E assim, aquela coisa assim, quanto tempo de estudo por dia para eu passar na seleção do mestrado? Cara, eu digo pro aluno assim, de 1 a 2 horas, cara. Se você quer começar hoje, 1 a 2 horas, hoje eu vou ler um texto, um artigo. Amanhã eu vou ler outro artigo, fazer um resumozinho. Por quê? Não é aquele estudo que vai demandar de você 5 horas do seu dia, 6, 7 seguidas. Você tem que ter um tempo, mas você não precisa, né, se matar. Esse estudo pode estar dentro de outro estudo. A gente já fez live aqui no passado falando, posso conciliar estudo para concurso com mestrado? Pode. Tendo estratégia e tendo tempo. Tendo tempo para separar 2 horas por dia, se você quiser. 2 horas por dia durante todo o dia, cara, dá demais. E disposição, né, Carlos? Disposição para você, né, correr atrás disso aí. Mas aí o que é que eu digo para vocês? Vamos lá. Vamos ir para as partes finais aqui da nossa conversa, né, nosso diálogo aqui sobre seleção, Carlos. Pela tua experiência aí, pelo que tu viu dos alunos, o que é que mais atrapalha na hora da seleção? O que é que tu diz assim, pô, cara, às vezes fulano tem tudo para passar e não consegue por conta disso, ou aconteceu alguma coisa na preparação? O que é que tu poderia dizer assim para que as pessoas não façam na preparação para conseguir a aprovação? Medo e insegurança. Eu acho que isso é o que mais atrapalha. Tem muita gente que acha que não é boa o bastante, inclusive eu já me incluo e muitas vezes nesse rol de não acreditar em mim, mas não acreditar no seu potencial, na qualidade do seu projeto e na possibilidade de falar bem. Muita gente sabe falar bem, só se sente inseguro porque está diante de doutores, diante de uma mesa de pessoas que supostamente vão decidir seu destino. Muita gente se sente nessa etapa como se passar fosse algo definidor da vida. E aí eu sempre digo, o resultado dessa seleção, ela não vai definir se você é um bom pesquisador ou se você não é. É apenas uma etapa. Essa etapa foi cumprida por essas pessoas que vão estar avaliando você na banca. Então lembre-se sempre que é apenas um momento que essas pessoas já passaram e que você vai passar sim, seja agora ou seja depois, e você tem que manter muita calma, porque você é bom sim. E assim a gente tem que desmistificar essa genialidade que a área da gente impõe, que a academia impõe. Muita gente acha que tem que ser genial na fala, que tem que ter uma escrita genial, né? Então a gente tem que acabar com isso. Então assim, muita gente boa se encolhendo por medo. Então eu acho que isso é o que mais me dói. Na verdade, eu acho que dói mais em mim, que estou assistindo assim, o aluno, do que no próprio aluno. Eu fico assim, poxa, não faz isso não. Não tenha medo, você é bom. Verdade, meu caro. A gente pegou um aluno uma vez, cara, que fazia 20 anos que tinha se formado. O cara tava confundindo Kelsen com Kant. Pra você ter ideia, sem te merecer, o cara confundia uma coisa com a outra, assim. Ele queria a linha 3.2. E aí Paulo até me contou, disse, rapaz, tive que fazer um trabalho com um cara de base, né? E ele deu pra passar. Então veja, o cara fazia 20 anos que não estudava, tava confundindo pessoas que não tinham como se confundir, pra quem já conhece, assim, e tal. E aí
deu para passar, né? Enfim, e aí eu vejo muito disso, cara. Essa falta de confiança, o pessoal se acha um impostor. Teve um aluno nosso desse ano, que passou na seleção, que uma semana antes disse, eu sou burro, meu tema é muito ruim, não vou passar não, cara, esse tema tá muito simplório, meu Deus, que absurdo. A gente teve que fazer um trabalho de uma semana com ele para ele se acalmar. Na seleção, na banca, o professor fez, seu tema é genial, parabéns, eu adorei seu tema. Na banca, o professor tava empolgado com o tema do cara. O cara tomou um susto, disse, caramba, meu tema é bom. Eu disse, no áudio, né? Eu não posso narrar aqui, mas eu disse, seu filho de uma. Eu disse a você que esse tema é bom, enfim. E aí o cara passou, tá aí estudando, mas ele achava que não ia passar, porra. Uma semana antes da prova, da defesa oral, o cara com medo. Por quê? Uma coisa da cabeça. Enfim, às vezes você não sabe se seu tema é bom ou ruim, você não sabe se vai passar ou não. Eu entendo a ansiedade, né? Mas assim, você dizer que tá derrotado sem nem ter passado pela etapa é foda, né? É o que mais dificulta. Uma das perguntas que muito fazem, Carlos, não sei se já fizeram pra ti, eu posso usar o meu tema... Só antes de tu continuar, diz aí. Marcelo, eu ia dizer que se você tiver até uma avaliação que não seja talvez positiva, eu diria que ninguém tem o poder de dizer que você não é um bom pesquisador, que você não deve seguir na área acadêmica. Muita gente se sente tão prejudicada com a seleção que não quer continuar, quer desistir. E aí eu diria para a pessoa não se influenciar negativamente com isso, sabe? Eu acho que ninguém, seja essa pessoa doutora, seja essa pessoa pós-doutora, seja essa pessoa mestre, ninguém tem o poder de dizer que outra pessoa não deve seguir essa área, ou que não tem um tema bom, ou enfim, eu acho que isso tem muito a ver com a adequação ao que a banca está procurando de acordo com os interesses da linha de pesquisa. Então não existe isso na minha visão, sabe? Mas, enfim, desculpa te interromper, mas eu lembrei disso. E isso é importante a gente falar. Muita gente se encolhe com isso também, sabe? É verdade. Não, muita gente acha que não consegue, né? Que diz que essa crítica do professor doutor aí vai acabar comigo, me acabou e acabou a vida. Não, não é por aí. Por exemplo, eu sou professor da linha 3.1 desse ano, não passei no doutorado, fiquei lá, passei na última etapa, mas não fiquei classificado. E na Paraíba, onde eu não sabia de nada da seleção, tipo, não conheci um professor, deu certo. Então, assim, você também, né, não pode fechar sua porta, só quero federal, daqui de Pernambuco. Tenta Federal de Pernambuco, tenta Alagoas, tenta Paraíba, tenta Rio Grande do Norte, tenta uma particular. Tu vai ver que teu projeto vai ser aceito em algum lugar, você vai receber elogios. Quanto mais você fizer, melhor. Então, assim, não é porque você teve um não nesse momento, nessa seleção, que pode ter sido N fatores, né? Não só sua incompetência, como você bem falou. Às vezes, aquele professor que gosta do seu tema já está comentando. A composição da banca mudou, né? Então, assim, um projeto que está de um jeito em um ano e for avaliado o mesmo projeto em outro ano com outra banca, a nota é diferente. Isso é uma coisa interessante da gente avaliar também. Então, assim, a composição de interesses é muito importante. Aconteceu isso, cara. Um aluno nosso da linha, não me lembro se foi 1.1 ou 1.2, ele fez o mesmo projeto no ano e repetiu o projeto no outro. Ele disse, ó, adequei pouca coisa. E tirei uma nota muito maior, fui elogiado, tudo mais. E no primeiro eu fui massacrado. Ele pediu, eu juro a você, Marcelo, eu alterei 2, 3 citações. Aí eu fiz, caramba, como é que é o negócio? Então, assim, a banca tinha mudado, né? O professor que conhecia aquela temática estava lá na banca no outro ano e conseguiu a aprovação do cara. Então, assim, não é porque você não deu aqui que não vai dar nunca, né? Cuidado, né? Cuidado, às vezes o erro não é você, né? Às vezes é só você, né? Foi a banca, acontece. E aí, meu cara, não sei se acontece contigo, muita gente pergunta assim, eu posso usar meu tema de TCC para fazer o mestrado? É uma das perguntas máximas essa que eu ganho, porque na minha banca de TCC me elogiaram. E a outra é, eu posso usar um tema só para várias seleções? Qual é a tua opinião sobre isso aí? O que é que tu poderia dizer pra gente? Primeiro, a continuação do que a gente falou, composição de interesses, adequação temática. Então, assim, até que você queira usar o mesmo objeto de pesquisa, esse mesmo objeto de pesquisa vai ter que ser adequado a cada seleção. Então, se você está, por exemplo, fazendo a seleção na linha de direito civil, essa linha de direito civil aqui da UFPE, por exemplo, você vai ter que levar em conta os marcadores teóricos dessa linha de pesquisa, quem são os autores que são considerados relevantes por quem pesquisa nessa linha de pesquisa. Se você for tentar em outro estado, sei lá, no Rio de Janeiro,
essa composição de marcadores teóricos são outros. Por isso que é interessante a gente observar o que Marcelo e o Paulo estavam falando. Leve em consideração de pesquisar sobre o professor, acesse o currículo Lattes, veja o que esse professor está produzindo. Geralmente existem artigos em periódicos de acesso aberto que você consegue ler. Então, você consegue ler de forma gratuita na internet, você consegue ver os livros que ele pesquisou, os temas dos orientandos desse professor, e a partir daí você consegue ver um direcionamento temático. Então, de repente, um viés mais humanizado, um viés mais dentro da perspectiva patrimonialista. Então, o professor gosta de contratos, o professor gosta de direito das obrigações, isso pensando dentro do direito civil. O professor gosta de direito de família. Essa linha tem mais cara de interpretar o direito civil a partir da perspectiva do civil constitucional, que é uma discussão que há no direito civil. Então, isso é algo que a gente precisa refletir, porque essa interpretação, esse viés de marcador teórico, é importante para a gente assimilar nosso projeto, porque a nossa pergunta ela deve refletir esse marco teórico, né? Então, o mesmo objeto ele pode ser pensado, mas não de maneira igual. Até porque você diria a mesma coisa durante a sua vida inteira, durante 10 anos. O que você disse há 10 anos atrás, você diria daqui a 10 anos? O TCC seria da mesma forma. A gente nunca pode dizer, talvez, que a nossa opinião seja imutável, né? Então, você ratificar um tema dessa forma seria, talvez, prejudicial para a sua progressão científica, eu acho. É aquela coisa, né? Quem tem a mesma ideia, né, e não muda nunca, né, não está evoluindo, né? Então, acho que você deve ter passado por isso, como eu passo também. Eu olho para meu TCC e digo, meu Deus, como é que eu escrevi isso? Não escreveria do mesmo jeito, né? Não escreveria do mesmo jeito, faria outra coisa. Né? Minha dissertação de mestrado, aí eu olho assim e faço, meu Deus, como é que eu passei na banca? Então, assim, né, você sempre vai ter aquele olhar crítico, né, olhando para trás. E é importante você perceber isso. E não achar que aquilo que foi genial um dia vai ser para sempre. Né? E que a banca, né, que você acha que viu o seu projeto na banca de TCC vai ser a mesma do mestrado, que não vai, né? Tem outro olhar. Acontece muito de alunos que chegam pra gente que quer tentar vários mestrados e quer levar o mesmo projeto. Eu digo, ó, cuidado, estuda a banca, né? Faz adaptação para a banca que tu queres. Conheço gente que não passou em Pernambuco, passou em São Paulo, cara. Tem gente que passou na Paraíba e não passou em Pernambuco. Então, assim, passou em Pernambuco e não passou na Paraíba. Tem de tudo. Por quê? Porque depende do olhar da banca de pesquisa, né? Como você bem falou aí sabiamente, cada um vai ter, vamos dizer, aquela maneira de pesquisar, aquele objeto que ela olha com mais carinho, aquela banca vai estar composta de uma certa forma e por aí vai. Né? E não ficar triste com isso também, né, nesse processo. Faz parte, né? O não faz parte da caminhada acadêmica. Você vai ter muito mais não do que sim. Né? Eu lembro que eu fiz de seleções de professor, cara, para professor de federal, eu já fiz para mais de 10. Né? Passei em pouquíssimas das 10 assim e tal. Às vezes dói algumas reprovações que foram por pouca, mas assim, você vai fazendo, é da vida, né? É da vida você perder mais do que ganhar. Né? Quem só ganha é raro, né? Por aí vai. Meu caro, eu sei que você já falou muita coisa bacana hoje, eu queria saber assim, o que é que você falaria para um cara que quer hoje fazer a seleção de mestrado, por que ele deveria tentar fazer mestrado? Porque a gente sabe, né? O pessoal fala, a academia está acabada, né? O professor está desvalorizado, por que eu vou fazer um mestrado? Para que serve isso? O que é que você diria para essa pessoa aí, para a gente entrar nos nossos momentos finais aí, desse futuro pesquisador? Bom, deu uma cortada, mas eu acho que eu entendi a pergunta. Eu diria que eu posso falar a partir de mim, do meu local de fala. Eu diria que porque eu quis pesquisar sabendo que a educação está sucateada, de certa forma, que tinha a ver com minha paixão pela pesquisa, com meu interesse em pesquisar. Então, eu diria que se você tem vontade, se é algo que vai fazer, talvez você se completar existencialmente, faça. É algo que vai ser positivo para você. Se tem a ver também com sua carreira, algum tipo de ambição, também faça. Eu acho que não é o momento de desistir. Tem muita gente que acha que não tem futuro. Eu acho que é o futuro. A educação é e sempre vai ser o futuro. Eu acho que a gente só consegue progredir aprendendo, ensinando e produzindo conhecimento, sabe? Eu acho que isso é o principal. E até para quem pensa mais no âmbito da prática, o ensino, a produção de conhecimento repercute diretamente também na prática. Você pode estar produzindo conhecimento que vai influenciar a prática jurídica, por exemplo.
Perfeito, meu cara, perfeito. Eu não acrescento mais nada aí, porque realmente é aquela coisa, né? Você olha para você, vê que se não tem como não ser professor na sua vida, você tem algo para se realizar com o tempo. Se você quer apenas para melhorar, né? Ah, eu sou advogado, quero ter um mestrado, enfim, né? N motivos e sempre vale a pena, né? E essa imagem que você tem aí, a educação é o futuro, para mim é sensacional. Eu me lembro que eu fiquei bastante triste uma vez, fui trabalhar numa faculdade que o pessoal pagava o valor da hora-aula na mão, para não gerar vínculo trabalhista. Aquilo me deprimiu tremendamente. Eu saí do mestrado, fui dar aula em faculdade, o cara pagava em dinheiro para não gerar vínculo trabalhista. Eu, caramba, que inferno isso. Mas aí fui vendo coisas bacanas na educação e fui vendo que aquilo ali era um momento, era uma parte. Aquela faculdade não era a realidade, né, de todas por aí. E tinha muita coisa, né, para conquistar ainda no caminho da caminhada. Não é porque no início da caminhada foi difícil que vai ser difícil para sempre. Então, assim, eu sempre acho que tem como a gente vencer, sim, pela educação. Eu não seríamos professores, né? Não estaríamos no curso ajudando tanta gente aí a entrar e nem iríamos tentar, né, entrar nessa área, no mestrado e doutorado por aí, se não acreditasse nesse caminho. Carlão, eu me agradeço demais você. Eu entendo porque os alunos te amam, né? O Carlos aí, todo mundo elogia pra caramba o Carlos. E aí a gente, né, encerrar por aqui essa live de hoje. Vai ficar salva no YouTube, vai ficar salva aqui para quem quiser acompanhar depois, tá bom? Então agradeço aí a todo mundo que tá aí online, acompanhou esse período. Agradeço ao Carlos aí pelas sábias palavras. Agradeço, gente. E a gente se vê em breve. Sexta-feira tem mais, hein? Tem PGDH na sexta-feira. Vamos embora. Um abraço. Tchau, tchau, Marcelo. Valeu. Tchau, tchau, cara. Valeu.